Olá a todos e todas, meu nome é Lélio Alves, eu sou professor de trombone da Universidade Federal da Bahia e da Fundação de Apoio às Escolas Técnicas do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC de Marechal Hermes. Eu estou aqui a convite da Célia Moreira, essa guerreira comandante do PIN. O PIN, uma entidade maravilhosa que vem musicalizando jovens por vários anos, integrando a sociedade de Vassouras e região. Hoje eu estou aqui para falar do trombone nessa série Concertos Didáticos do PIN. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho então do trombone, da história do trombone, né? Na verdade, as pinturas, né, quadros, a iconografia de outras épocas apontam que a existência do trombone já no século XV. Na verdade, existe um exemplar desse trombone da época, de 1551, ainda existente, que está na Alemanha. E esse trombone, na época, era chamado de sacabucha. Era um instrumento com a capacidade sonora bem menor do que é hoje, com a campana bem menor aqui. Era um instrumento nesse formato, só que bem menor do que esse aqui, um calibre, né, bem menor. Com o passar do tempo, o trombone foi sendo alterado, ou seja, sua capacidade sonora foi sendo aumentada pelos construtores devido à exigência do mundo moderno, ou seja, as orquestras foram crescendo e o trombone teve que aumentar sua capacidade sonora também, com esse passar de tempo. Então, o trombone, quando era um sacabucha, lá no século XV, depois com o passar do tempo, ele era utilizado nas cortes, ele era utilizado nas igrejas, principalmente com os corais, fazendo dobra com as vozes do coro, né? Depois nós tivemos, assim, por exemplo, compositores como Mozart, que utilizou o trombone como solista no seu Requiem, um solo famosíssimo. Teve também, utilizou na sua abertura a Flauta Mágica em outras obras, né? Depois disso, Beethoven tem um grande marco com o trombone, que, ou seja, passa a utilizar o trombone na orquestra, e ele marca esse início do trombone de uma forma definitiva na orquestra. Depois da Quinta Sinfonia de Beethoven, as orquestras passam a utilizar o naipe de trombone na orquestra. Esse naipe de trombone, naipe formado por dois trombones tenores, como esse aqui, né? Podendo ser com rotor ou sem rotor, essa chave aqui nós temos aqui, e um trombone baixo. Embora o trombone tenha uma família muito maior do que essa. A família do trombone inclui o trombone contrabaixo, que é utilizado em algumas peças do repertório sinfônico, o trombone baixo, o trombone tenor, o trombone alto ou contralto, o trombone soprano, e temos ainda o sopranino e o pícolo, que são raramente utilizados. Na verdade, os instrumentos que são utilizados mesmo são o trombone tenor, o baixo, né, em forma geral, e o alto em algumas obras do repertório clássico, nas orquestras sinfônicas. Alguns maestros pedem para utilizar, e alguns músicos preferem utilizar o trombone alto, que tem sua armação em mi bemol, diferente desse trombone tenor, que tem sua armação em si bemol. Ok? Então, com o passar do tempo, o trombone foi ganhando espaço, né, mostrando toda a sua versatilidade. E aqui no Brasil, por exemplo, ele tem uma importância enorme. Ele foi inserido no choro, no samba. Então, nós temos grandes nomes da música popular que são referências no trombone, não só no Brasil, como no mundo. Por exemplo, nós temos Raul de Barros, Raul de Souza, uma referência internacional. Nós temos Zé da Velha no choro. Uma série de nomes também não tão conhecidos do público, como Nelsinho trombone, Candinho trombone também, os irmãos Ed Maluco e Ed Maciel. Nós temos um importante nome também, que é o professor Radegundes Feitosa, que foi o nosso primeiro doutor em trombone e que foi importantíssimo na parte pedagógica do trombone no Brasil e também transitava entre o popular e o erudito. Nós temos o professor Gilberto Galhardi, um marco pedagógico no trombone também, que escreveu várias obras, escreveu seu método para trombone, importantíssimo. Então, nós temos uma riqueza muito grande no Brasil de trombonistas e de um trabalho com trombone, da música para trombone. Isso é o mais importante aqui, porque podemos observar que o trombone é um instrumento muito versátil através da música brasileira. Bem, uma coisa importante também de ser falada no trombone, para quem quer conhecer um pouco mais do instrumento, é a forma de tocar, né? A forma de emitir som no instrumento. O trombone de vara aqui presente, ele é da família dos metais. Então ele tem sua companhia, temos o trompete, a tuba, a trompa, o bombardino, o eufone, como preferirem. E ele tem a sua emissão, né, de som através da vibração labial. Nós temos primeiro, podemos dizer também das partes do trombone. Nós temos aqui essa parte que vem a campana, aqui o rotor, onde nós vamos poder apertar aqui, emitir também, ajudar na emissão de notas, e a vara do trombone. Além do bocal também, nós temos aqui. Então, basicamente, são três partes: a campana, a vara e o bocal. E para emitir o som no instrumento, nós temos a vibração labial.
Ou seja, eu vibro meus lábios, essa vibração depois ela é amplificada no bocal. E depois também ele é amplificada no instrumento, no trombone. Ou seja, através da vibração dos lábios eu emito o som do instrumento. E o trombone de vara, nós temos uma particularidade interessante, que nós não temos nele as posições marcadas, como nós temos, por exemplo, no trompete. Você aperta o pistão e ali é a posição. No trombone de vara, não. No trombone temos a vara e nela não há nenhum tipo de marcação. Existe um local aproximado de cada posição, que vai depender, obviamente, da afinação do ouvido do músico, né? Existe também uma memória também física também, quando você toca o instrumento, mas existe, muito importante, a memória auditiva, porque você acha a posição e afina naquela posição. Até porque existem trombones um pouco diferentes do outro, maneiras de se soprar, maneiras de se emitir o som diferente. Então isso pode muitas vezes exigir que você trabalhe muito o seu ouvido para poder conseguir tocar afinado no instrumento. Nós temos no trombone de vara, então, 7 posições, como nos instrumentos de metal. Só que nos instrumentos de metal nós temos as posições que são emitidas aqui com a combinação dos pistões. No trombone de vara nós temos 7 posições que são emitidas aqui. Ou seja, nós temos as posições emitidas aqui no seu instrumento e a combinação dessas posições, né, com a vibração diferente do lábio, ou seja, eu posso muito bem, é como se fossem 7 cornetas tocando aqui, porque eu tenho uma corneta em si bemol. Depois eu teria uma em lá. Né, e assim por diante, ou seja, nós temos a combinação de posições e também do movimento, ou seja, da vibração labial mais pressão ou menos pressão, nós emitimos as notas mais graves ou mais agudas aqui no instrumento também.